Então, vamos falar do treco da Havaiana. Porque é um dos maiores símbolos nacionais, obviamente um chinelo, que tem um nome de um território americano, né? Mas vamos falar da perspectiva, é o seguinte, gente, eu sou formado em relações internacionais, a galera pergunta, Leon, por que você não comenta mais coisa do Brasil? Eu gosto de comentar quando tem alguma coisa de internacional envolvido, que entra na minha área de expertise, mas também entra na minha área de interesse, né? Então, notícia do Guardian, traduzido pelo Google Translate. Como isso repercutiu fora do Brasil? Apoiadores de Bolsonaro cancelam marca de chinelos Havaianas por causa de um comercial de televisão. Detalhe, comercial de televisão com a ganhadora do Globo de Ouro. Enfim. Filho de ex-presidente brasileiro preso afirma que porta-voz de sandálias consideradas símbolo nacional é abertamente de esquerda. Ele tá falando da Fernanda Torres. Ela é. Todo mundo tem a visão política. Não, e assim, vindo dos filhos do Bolsonaro, todo mundo que não é bolsonarista tem uma visão de esquerda. Entendam isso, eles são de extrema direita. Então todo mundo que tiver um pouquinho pra lá deles, mesmo que seja de direita, vai ser considerado e lido por eles como de esquerda. Tá sendo uma loucura isso no Brasil, né? Porque normalmente você espera que a galera seja de esquerda, que é o seguinte, você tem o espectro político aqui de um país, tá? Como tá configurado, você tem um meio. Quem tá pra esquerda do meio é de esquerda. Quem tá pra direita do meio é de direita. Só que pra galera que tá aqui na ponta, tudo na direita... É tudo esquerda, tudo comunista. Isso também afeta a visão que a galera tem da esquerda. As posições no espectro político, elas não são, tipo, homogêneas. A esquerda trabalhista é bem diferente da esquerda identitária. Tem alguns pontos nos quais eles concordam? Tem pontos. E tá? tem pontos dos quais eles não discordam. Concordam. Por exemplo, a esquerda ambientalista vai entrar em conflito direto com a esquerda desenvolvimentista. Também. Tem a esquerda desenvolvimentista, que quer desenvolver o país e quer distribuir a prosperidade. Normalmente, isso entra em conflito. Dependendo como se prevê o desenvolvimento, porque você também tem diferença na esquerda desenvolvimentista. Exato. Você tem a desenvolvimentista sustentável e a não sustentável. Então, assim, é multifacetado e super diverso. A gente tem que entender isso pra não cair nessas coisas idiotas aqui e passar esses micos para o mundo. E qual é o problema de alguém ser abertamente de esquerda? Nenhum. Vou deixar bem claro. Todo mundo tem uma posição. Tem gente que é abertamente de direita e tem gente que é abertamente de esquerda. Eu dou sempre o exemplo aqui. Cadê? Provavelmente um dos melhores professores de... ele é professor de Yale, se não me engano, de história contemporâneos de história da Grécia Antiga. Que é o Donald Kagan. Ultra recomendo o livro dele. Direitista, doido. Tem uma entrevista dele falando mal dos ambientalistas. Fala assim, por que a galera fala que não pode cortar árvore? Vai crescer de novo. Esse nível. Porque ele entende de Guerra do Peloponeso, ele não entende do resto das coisas. Não, esse nível. Eu vou descreditar a obra do cara? Não, é excelente. Na Guerra do Peloponeso. Não, tô dizendo, a opinião política dele não interfere na obra dele. É tipo assim, Fernanda Torres. Ela é abertamente de esquerda. Como várias pessoas podem ser abertamente de direita, abertamente de esquerda. A questão é... Isso não é um pecado. Isso não é um pecado. E, de novo, isso não pode ter um reflexo no reconhecimento dos méritos da obra da pessoa. Ela foi indicada ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro. Tá? É uma baita atriz. É uma das grandes personalidades do Brasil atualmente. Escritora, maravilhosa. O fato dela não concordar com a sua visão política não descredencia ela. Falar que alguém é abertamente de esquerda não é ofensa. Falar que alguém é abertamente de direita não é ofensa. Isso não descredencia a pessoa. Isso daqui é como... Não é a gente que tá falando, é como os gringos estão falando disso, tá? Como os gringos receberam essa notícia. Vamos lá. Porque tá lá. Sem liderança, desde que seu principal representante foi preso por tentativa de golpe, a extrema-direita brasileira encontrou um novo inimigo, a marca de chinelo Havaianas, que foi cancelada pelos apoiadores de Jair Bolsonaro por causa de um comercial de televisão. Todo mundo viu esse comercial. A polêmica surgiu depois que a atriz Fernanda Torres, estrela de Ainda Estou Aqui, filme brasileiro vencedor do Oscar de melhor filme internacional, disse no anúncio que esperava que o público não começasse o 2026 com o pé direito, mas com os dois pés. Os apoiadores de Bolsonaro interpretaram a declaração como uma provocação à direita e convocaram um boicote. E quando ações dos apoiadores de Donald Trump contra a Bud Light, as máquinas Keurig, os cereais Kellogg's e até mesmo a Beyoncé.
Um dos filhos do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, cujo mandato foi recentemente cassado após ele abandonar o cargo de deputado e se mudar para os Estados Unidos para pressionar Trump a retalhar o Brasil pelo julgamento de seu pai, gravou um vídeo em que joga um par de Havaianas no lixo. Pensei que isso fosse um símbolo nacional, disse ele, apontando para a pequena bandeira brasileira que é a marca registrada das sandálias. Mas me enganei. Escolheram como porta-voz da sandália alguém que é assumidamente de esquerda. A direita não tem monopólio. Da bandeira do Brasil! Dos símbolos nacionais. Ai, gente do céu. Nem Torres nem a marca se pronunciaram publicamente sobre a controvérsia. O primeiro dia do boicote aos chinelos, na segunda-feira, teria reduzido o valor de mercado da empresa em cerca de 20 milhões de libras. À esquerda, as reações variaram de apelos sinceros, instando os apoiadores a doarem as suas sandálias, a zombaria, incluindo ofertas para trocar chinelos por uma tornozeleira eletrônica nas cores da bandeira brasileira. Eu acho que tem duas coisas. Obviamente você tem uma manipulação de fatos aí, que é para tentar criar uma controvérsia onde não tem, que a expressão de... Essa comparação de começar com os dois pés e coisas do tipo, obviamente não é uma referência à esquerda, né? É simplesmente um negócio assim, porque a Havaiana é dividida em par. Então você não começa com o pé direito, você começa com os dois, porque chinelo. Não, e assim, essa é uma estratégia de comunicação muito batida. A marketing faz isso o tempo todo, que é pegar uma coisa do senso comum, do conhecimento popular e dar uma quebra para chamar a atenção. Então assim, todo mundo falava, vou começar o ano com o pé direito. Inclusive eles fizeram uma propaganda com o Romário mandando um pé esquerdo pro Maradona. Há um tempo atrás aí, como o pé direito dá sorte, o pé esquerdo não. E aí, tipo assim, isso é uma ditado popular. A marca quebra isso. Existem outras companhias, outras marcas fazendo coisas semelhantes com outros tipos de ditados populares e conhecimentos do senso comum. Quando ela fala, vou entrar com os dois pés, quantas vezes a gente não fala isso? Vou meter os dois pés na porta, vou enfiar os dois pés na jaca. Tipo, tá usando um recurso da comunicação. Não tem nenhum vínculo político nessa frase. Absolutamente nada. Nenhum. Aí a galera pirou. A matéria aqui tá citando o filho do Bolsonaro, mas não foi só ele. Foi um conglomerado. Eu vi tweet do Pazuello falando que a marca estava nesse momento do Natal, em que as famílias precisam ser unidas, semeando a divisão entre as pessoas, falando que você... Como assim não é pra entrar com o pé direito? Ela não falou que é pra você tirar o seu pé direito. Ela falou pra você botar os dois pés que você tem na porta. A mensagem era essa. Aí, gente, a partir daí, viralizou uma coisa que eu fiquei com muita vergonha alheia. Porque a galera, tipo assim, você tem que ser muito tapado pra fazer uma leitura dessa, da mensagem da marca. Não tem como. Se você teve no seu círculo pessoal uma pessoa que cortou uma Havaiana, que é cara pra burro, por causa disso, assim, eu lamento muito por você. Eu sinto muito por você, porque eu sei que deve ser doloroso. Deve ser muito doloroso. Vamos lá, eu entendo como isso acontece, tá? Porque a gente tem um vídeo até que a gente falou desse lapso cognitivo da galera em relação às coisas que estavam acontecendo no Brasil na época do que a gente chamou, a gente falou, né, da tal da tentativa de golpe, quando as coisas aconteceram. Que tinha aquele discurso que correu no WhatsApp que, galera, o que a gente tá querendo é uma intervenção federal. Aí o cara inventou uma explicação, uma diferença da intervenção federal para a intervenção militar, porque a intervenção federal mantém o governo, ele queria que o Bolsonaro ficasse, escorreu para uma galera. Foi na época também que teve todos os negócios de pneu, você sabe, aquelas coisas todas, de ir pra frente quartel e coisa do tipo. Mandar recado pros alienígenas. Teve um momento assim, quando você tem essas dinâmicas de grupo e alguém começa a manipular, tá? Porque você tem uma galera que tá fazendo isso de forma... Eles sabem a realidade do treco, tá? Eles estão fazendo isso de forma instrumental, que é basicamente para manipular os outros, que são manipuláveis. As pessoas são manipuláveis. Quando você tem esse tipo de coisa, tá? Essa dinâmica de grupo, você fortalece essas possibilidades dessas coisas que são, em termos cognitivos, completamente bizarras. É bizarro. Então, assim, é fácil entender como isso pode acontecer agora, é até previsível, porque a gente já viu aquelas coisas todas que aconteceram antes, dos 72 horas, de ter que esperar não sei o quê. Em março vai ter. Em março tem todas essas coisas, tá? E o pessoal de fato acredita. Eu acho que tem uma dinâmica de grupo e você tem uma necessidade, principalmente que se estabeleceu agora na direita, né?
Uma das partes do discurso... Da extrema-direita, vamos definir. Porque quando a gente usa o extremo, a gente está se referindo a um grupo específico, não a todo mundo. Então vamos... de fato. O que aconteceu existe um discurso que tem que ser sustentado, que tem um papel de... aglutinador, de coesão do grupo, que envolve uma visão de vitimismo, tá? Perseguido. Todo mundo na sociedade está tentando nos perseguir, prejudicar eles. Eles são a resistência, né? Contra esse sistema que é o sistema que tá atacando e coisa do tipo, tá? E aí você tem que procurar esses elementos. E quando acontece uma ação de marketing dessa que pode ser interpretada, que eles vão de forma instrumental interpretar desse jeito... forçar uma barra, né? Eles vão fazer isso. Porque é tão forçado, porque assim, ninguém arrancou o pé esquerdo, né? É uma raiva tão grande da esquerda, mas todo mundo mantém os dois pés. Então, assim, você nota que é uma forçação de barra pra interpretar. Vai todo mundo entrar com 2 pés. Porque todo mundo continua com os 2 pés, né? Se fosse uma coisa assim, não, meu pé esquerdo é do diabo. Corta, então, Você ia ver uma epidemia de gente... Então, assim, não é uma coisa... Eles não são loucos. É uma forçação de barra midiática mesmo. É pra criar o auê. É pra criar esse... estamos sendo perseguidos, olha, ninguém gosta da gente. Não é uma coisa, assim, real na cabeça deles. É uma coisa, tipo, vamos fazer barulho em cima disso e nos manter organizados em cima disso, que não significa absolutamente nada. E você tem que ter uma constante mudança de tópico. Você tem que alimentar a galera com um tópico novo. Por quê? Todas as introduções de tópicos que eles fazem, por conta desse uso instrumental, que normalmente não é genuíno, tá? Não é verdadeiro, você tem que virar a página, porque na página anterior eles já foram mostrados errados, né? Você tem que falar, não, galera, olha pra isso daqui agora. Você teve, por exemplo, todo o negócio de... Vamos colocar aqui... O mais recente é do Trump, né? Não, do principal agente aqui, tá? Que a matéria cita, que é ir para os Estados Unidos para tentar, junto com o governo americano, tá? Por meio de sanções e coisas do tipo, forçar a mão do governo brasileiro, tá? Tentar manipular a política brasileira de alguma forma. Aí eles acreditaram nisso. Fracassou totalmente. Muito pelo contrário, foi um tiro no pé, né? Obviamente agora eles têm que voltar e assumir um outro tópico. Claro que isso aqui não faz sentido, tá? Eu acho que não vai ter uma queda das vendas da Havaiana. Acho que não vai ter nada... Já subiu, já ganharam valor na bolsa. Então, obviamente, depois você tem que colocar outro negócio. Mesma coisa. Eu vi vários vídeos dessa galera de direita, tá? Tem vários falando. E se os Estados Unidos cortar o GPS do Brasil? Nessa época das sanções. Isso é totalmente sem sentido. Do ponto de vista da física. Lógico. A gente fez um vídeo explicando como o GPS funciona, tá? Para cortar do Brasil, ele tem que cortar deles também, do uso civil deles. E mesmo que cortar o serviço de GPS no Brasil, a gente tem outros serviços que o Brasil pode usar também, tá? Que são competidores. Não faz o menor sentido. Porém, os caras falam aquilo, agitam a galera, depois que não acontece nada, porque não faz sentido o treco. Vão mudar de tópico. Não, e deixa aquilo, ó. Ninguém lembra Olha pra isso daqui agora! E o povo olha, mas não é só o povo que olha. Eles criam todo um debate na sociedade, tanto é que vocês estão aqui pedindo pra gente falar desse assunto que não tem a menor expressividade. A gente tá falando disso por quê? Porque realmente virou um tema. Virou matéria do The Guardian, virou matéria internacional do Brasil. Por conta do auê das redes sociais. Só que enquanto o povo tava discutindo isso daqui, o Congresso tava aprovando um aumento de quase 400% do fundo eleitoral. Enquanto o mundo, o Brasil, estava discutindo isso aqui, eles estavam cortando dinheiro da educação. 61 bi de emenda Pix, amigo. Eles estavam aumentando emenda Pix. Então, assim, é pra isso que serve. É tirar o seu olho daqui, fazer você brigar com o tonto do seu parente que tá cortando a Havaiana, e que daqui a pouco vai esquecer disso e vai comprar outra. E, enquanto isso, eles estão tirando dinheiro do orçamento público, que é para o desenvolvimento do país, que é para o desenvolvimento do IDH do brasileiro, e botando no bolso, porque nada mais é do que isso. A emenda Pix nada mais é do que botar dinheiro no próprio bolso do deputado, porque ali ele vai comprar voto, porque ali ele vai fazer as emendinhas ali para garantir a plataforma eleitoral dele, e ele vai continuar sendo eleito ad eternum. É isso. Enfim. E nenhum tonto desse que cortou a Havaiana vai cortar errado a unha do pé esquerdo, por exemplo, em forma de protesto. Não vai. Eu fico louca com isso, porque a gente fica perdendo tempo com essas coisas. Eu, por mim, a gente ignorava solenemente. Enquanto isso, a gente vai protestar contra o Congresso que tá fazendo esse monte de coisa errada, injustificável, que tá prejudicando, inclusive, a galera do pé direito lá atrás. E eu vou deixar bem claro, eu acho que a galera de direita tá precisando ouvir isso mais no Brasil,
Principalmente a galera de extrema, obviamente, tá? Mas a galera de direita, no geral... Não adianta Não, a falar galera com de direita, eles. no geral, porque isso tá contaminando, né? Mas também parte da galera de esquerda tem que ouvir isso também. É o seguinte, tá? Você vai ver na sociedade em que pessoas não concordam com você politicamente, tá? Isso não é um demérito pessoal para essas pessoas. Claro que tem filosofias que a gente não pode admitir, tá? Claro que eu não tô falando aqui de gente que quer eliminar uma raça de pessoas e coisa do tipo. A gente tá falando de forma racional, problemas na sociedade são apresentados e as pessoas defendem, né? Acreditam em respostas distintas para esses problemas. Dentro do espectro da razoabilidade, vai ter um monte de gente que vai discordar de você. Isso não é um demérito pessoal para essas pessoas. E não só isso, você tem que aprender a conviver com essas pessoas. Por que que o cara vai e fala ali que contratar a atriz que é abertamente de esquerda como sendo um demérito? Ele tá Tem gente que é abertamente de esquerda, na sociedade tem gente que é abertamente de direita. Mas quando ele fala isso, ele tá incitando ódio contra uma parcela da população. É isso que ele tá fazendo. É assim que funciona a sociedade democrática. Essa ideia que eles têm de vão acabar com a esquerda, o nome disso é fascismo. Toda proposta, tá? Toda proposta de eliminar uma outra parte do espectro da política, ou mesmo pessoas dentro do seu próprio espectro, porque a galera quando fica extrema aí, qualquer pessoa que tem uma variaçãozinha em cima do que você crê, já não é puro, tem que ser eliminado. Ali naquele grupo, se você não assina o mesmo sobrenome, você tá fadado a ser esquecido numa cadeia aí isolada e atacado, você sabe disso, né? Qualquer coisa nessa manifestação, independente do lado, é chamado de extremismo político. E essas coisas não têm lugar numa sociedade democrática. Vai ter sempre gente que vai discordar de você numa sociedade democrática. Tá? Sempre. Você tem que aprender a viver com isso. Mas você tem que simplesmente aceitar o que as pessoas estão dizendo? Absolutamente não. O que você tem que fazer é conseguir argumentar de forma racional o seu ponto para a população em geral, na expectativa de que, dentro do processo democrático, a solução que você defende seja implementada para lidar com os problemas sociais que a gente tem. Mas você tem que fazer isso de forma argumentativa dentro do processo. Esse é o mundo ideal, né, meu bem? Não tentando eliminar as pessoas. E vários países conseguem fazer isso. Não é perfeito. Não é perfeito, mas a gente sabe que é possível, porque vários países conseguem. Mas esses países estão lutando contra uma ameaça contra essa democracia. Em grande parte, tá? Em grande parte, nas últimas décadas, o Brasil tem conseguido fazer isso. Em grande parte. Sim. Não é perfeito, mas é muito melhor do que viver debaixo de um regime extremista. Falar que alguém é abertamente de direita ou abertamente de esquerda não é demérito. Todo mundo tem uma opinião política. Algumas pessoas decidem ir a público com essa opinião política, outras não. Mas simplesmente dizer que você pertence a um lado do espectro político... Não é ofensa. Não é ofensa e não diminui o seu mérito na sua área de trabalho, na sua área de atuação, enfim. É isso.